A paz seja conosco. O segundo bloco de estudo desta parte quarta, no seu capítulo 1, nos conduz, no dia de hoje, à análise de um bloco de questões que objetiva exatamente analisar as chamadas situações que podem e, evidentemente, nos trazem algum tipo de dificuldade no seu trato. Nós as agrupamos para o estudo de hoje, considerando as questões que abordam a perda de entes queridos, as decepções, ingratidão e afeições destruídas, as chamadas uniões antipáticas e, por fim, o temor da morte. Dentro do capítulo das penas e gozos terrestres, não resta dúvida de que estes assuntos ocupam mesmo as reflexões de todos nós, porque muitas vezes representam para as nossas existências uma situação diante da qual a nossa postura muitas vezes é a da desesperança, o dissabor que a perda daqueles com os quais convivemos e respeitamos, as decepções que muitas vezes comportamentos daqueles com os quais partilhamos o nosso dia nos trazem, as uniões infelizes, muitas vezes iniciadas a partir de uma irreflexão da nossa parte, e o temor da morte, recebem da doutrina espírita, neste conjunto do Livro dos Espíritos, uma análise muito profunda, a par das informações que vêm dos Espíritos. Nós perceberemos Allan Kardec também desenvolvendo as suas análises. Tudo com um propósito muito claro. O propósito de nos consolar. Não há, na minha opinião, nenhuma outra parte do Livro dos Espíritos que tanto busque nos trazer o consolo. Isto é, o conhecimento que permite superar a situação, porque estas situações aqui já enunciadas não são situações irreversíveis. Não há, sob a ótica da doutrina espírita, por mais grave seja a situação, um prognóstico de irreversibilidade. A nossa compreensão da realidade ainda é tão pequena, me permitam vocês esta consideração, que muitas vezes nossa postura é reveladora exatamente desta ausência de compreensão. O conhecimento que a doutrina nos oferece, muito mais do que procurar trazer explicações que no fundo não são explicações, e estão postas no capítulo da fé, acredite que seja assim, aceite que seja assim. O conhecimento espírita não se dá desta forma. Vem para nos trazer certezas. E diante de tais certezas, a nossa postura passa a ser diferente. Isto não significa endurecer a nossa maneira de ver as coisas,
mas significa racionalizar a nossa maneira de encarar as coisas. O primeiro tópico é assim: quem de nós, diante de uma afeição que parte para a realidade espiritual, não experimenta a tristeza? Seja o pai, a mãe, o companheiro, a companheira, o irmão, o filho. Quem, em sã consciência, pode, diante de uma situação assim, não experimentar uma certa tristeza, uma justificável tristeza? Mas, partindo de visões que estão à disposição do dia a dia, temos alguns que entendem que este partir é o fim de tudo, é o nada. Morreu, acabou. Os materialistas pensam assim. E aí a vida deixa de ter sentido, porque se todo o nosso empenho, se todo o nosso esforço termina com uma sentença desta natureza, não há muito o que esperar de consolação. Vivamos, usufruamos, porque se a vida termina no túmulo, nós irremediavelmente estamos perdendo tempo e deveríamos gozar cada segundo. Mas a razão, o bom senso, nos afirma o contrário, nos demonstra o contrário. O nosso esforço passa a ter sentido. Assim, a sobrevivência da alma é mais do que uma noção balsamizante, é uma certeza. E aí, movidos por esta certeza, os espiritualistas também se dividem em grupos diversos, porque os há acreditando que a morte nos conduz a um julgamento que não será de imediato, mas será postergado para uma data e será de natureza quase que físico-espiritual, porque seremos reunidos sob esta visão, ouviremos uma sentença e a partir daí teremos destinações irremissíveis. O condenado ficará para o resto dos dias sofrendo. O bem-aventurado ficará para o resto dos dias gozando. E aí a gente volta então na questão dos entes queridos. Que pai, que mãe, que filho, que companheiro pode ser feliz, sabendo que aquele pelo qual ele verteu tantas lágrimas está irremediavelmente dele separado, condenado? Quem usufruirá o céu, imaginando o seu filho em tormentos, quando nós, pais falíveis que somos, quase que nos estendemos no chão para que os seus passos nunca ingressem em buracos, em descaminhos? Podemos não estar certos, mas nenhum de nós, como pai imperfeito que é, deseja o sofrimento do filho. Agora, como ser feliz? Estar numa instância celeste, em bajulação constante, como se Deus precisasse de bajulação, enquanto meu filho está condenado à remissão. Eu não sei vocês, mas para mim isso é uma besteira tão grande, é tão sem sentido, que eu não sei se é pior ser materialista
ou ter um sentimento assim de espiritualidade. Porque é ridículo. A doutrina espírita, então, consola. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? É a pergunta que Kardec dirige aos espíritos. E deles obtém a resposta: mas essa causa de dor atinge a todos. O rico, o pobre, é uma prova, é às vezes uma expiação, e comum é a lei. Agora tendes, porém, uma consolação, porque vocês podem se comunicar com os vossos amigos pelos meios que estão ao vosso alcance. Enquanto, olha que linda essa frase, enquanto não dispondes de outros mais diretos, mais acessíveis aos vossos sentidos. Esta é a realidade que a doutrina espírita não cessa de enunciar, porque é através da mediunidade, este canal que nos está abrindo a percepção, a realidade de onde somos procedentes, desenvolvida em seus pontos mais abrangentes, que nós podemos guardar a certeza de que aqueles que nos precedem na volta à vida permanecem sintonizados conosco, nos desejam êxito, nos pedem o concurso da afeição e do carinho. Sim, é exatamente isto. Nós estamos, como revela José Herculano Pires, no limiar de uma nova era, a era do Espírito, a era em que os que aqui nos encontramos na Terra teremos condições de ir aos poucos nos apercebendo da realidade que pulsa à nossa volta, realidade pré-existente, não fruto de construções teológicas, não fruto da nossa imaturidade evolutiva, mas uma realidade onde cada um de nós, inclusive, se conscientiza de que precisaria ter feito muito mais do que fez e, portanto, não pode aspirar posições elevadas numa realidade de verdade, se ainda adota posturas inconfessáveis, ainda adota posturas indignas, como as que muitas vezes adotamos. É a realidade, a maturidade. A doutrina espírita, então, ao mesmo tempo que nos consola, nos desperta. E longe de nos colocar a mão sobre a cabeça, afagando-nos no sentido de contemporizar com os nossos equívocos, nos alerta. Somos os artífices do nosso futuro, de tal sorte que, na medida em que nos empenharmos por ser melhores, colheremos o fruto de tal empenho. E nos relacionaremos cada vez mais com entidades muito mais evoluídas do que aquelas que, conhecendo, admiramos, mas que trazem na folha de serviços prestados à causa do bem a razão primeira da sua evolução. Basta, então, de ideias teológicas equivocadas. Basta, então, de visões deturpadas, em que alguns não precisaram empreender esforços para progredir. Teriam sido aí conduzidos por Deus, porque também nesse ponto nós nos deparamos com outra barbaridade. Se Deus tem privilegiados, meus amigos, a vida não tem sentido.
Deus deve e com certeza premia os que lhe são dedicados, mas nós podemos ingressar em tal rol. É uma questão de opção, uma questão de vontade. Nós já estudamos isso aqui. Dentro desse assunto, Kardec ainda continua. Ele quer saber dos espíritos como é que a questão desta separação pode, então, ser atenuada. Que se deve pensar diante do conselho que você me deu, de que eu posso me comunicar com aqueles que partiram, dos que consideram isso uma profanação, dos que não aceitam que nós possamos evocar os nossos amigos, parentes desencarnados, para com eles conversar, manter contato. Ora, de maneira alguma há nisso, responde a entidade, qualquer profanação, porque é praticado de maneira respeitosa e conveniente. A prova de que assim é, tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição, acodem com prazer ao vosso chamado, sentem-se mesmo felizes por poder serem lembrados e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. E somente quem não conhece a doutrina espírita pode ter uma opinião equivocada assim. Primeiro, porque todos entendemos, na medida em que estudamos, que na maioria das vezes nossos parentes desencarnados não reúnem condições de vir nos trazer grandes notícias. E, lamentavelmente, muitas vezes, gastam grandes períodos tentando se refazer dos equívocos que nós também perpetramos. Basta que avaliemos quem era aquele que conosco convivia. Alguém desapegado. Era uma pessoa que só pensava no bem do próximo. Não tinha suas retenções, suas manias. Era alguém sempre solícito, disposto. Vemos que muitas vezes não é assim, porque nós também não somos assim. Prevalece nos espíritos que estão na terra o egoísmo e o orgulho. Espíritos egoístas e orgulhosos não são fraternos. Têm interesses. Onde está o vosso tesouro? Aí também repousa o vosso coração. É Jesus, nos ensinando que o amigo dá a vida pelos outros. Mas quem de nós daria vida a não ser pelos próprios interesses? Quem de nós não consome os dias numa luta insana por um amontoado de tranqueiras, que tão logo cerremos os olhos, aqueles que ficam tratarão rapidamente de se desfazer. Foram anos, lutas, impusemos-nos sofrimentos e restrições. Para quê? Para talvez ficarmos retidos à posse e com isto perdermos a chance de avançar. Evocar nossas mães, nossos pais, que alegria poder divisá-los no contato mediúnico, mas o que eles nos trazem? Quais são as informações que nos oferecem? A primeira delas é nos testemunhar que a vida prossegue. E isso é importante.
porque dentro desta ótica nós vamos nos habituando com esta ideia que precisa ser cada vez mais presente em nós. Diz-nos Kardec, no primeiro dos comentários, a possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação. Pela evocação, aproximamo-los de nós, eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e exercitemo-nos, nos respondem. Cessa assim, por bem dizer, toda separação entre eles e nós. Eles nos auxiliam, mas nos auxiliam com conselhos que não são, mas os conselhos do dia a dia. Porque a grande vantagem de se estar na realidade espiritual é ver as coisas sob a ótica do espírito. A nossa ótica encarnada é limitadíssima, estreitíssima. Seres que conosco convivem no reino animal têm visão mais acurada que a nossa, audição muito mais centrada do que a nossa. Correm com uma agilidade que os nossos membros não nos permitem. E não há homem na terra, mesmo dos mais especializados, que consiga dar saltos, tenha o impulso que outros seres à nossa volta, no reino animal, podem fazer. Porém, num estágio evoluído e diferente, os espíritos enxergam as coisas de maneira diversa. E no que vemos, a tristeza, a dor, eles vêm nos ensinar que é parte das nossas opções e que por isso, se lágrimas devemos verter, se consolo podemos esperar, este consolo é o de nos alertarem que basta praticar o bem para que estejamos melhores. É este o consolo. Enganados estão aqueles que imaginam que saímos por aí evocando o espírito deste ou daquele. Não, não é este o propósito. Há um respeito, há uma clareza, uma objetividade. Evocar aquele que desencarnou pressupõe ter para com ele um diálogo sincero, acolhedor e amigo. É isso que ocorre nas reuniões mediúnicas. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo de número 25, da segunda parte, quando trata das manifestações espíritas, num longo trecho que recebe o número 269, Kardec exatamente discorre sobre as evocações. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou atender ao nosso chamado. Algumas pessoas pensam que todos devem abster-se de evocar tal ou qual espírito e que é preferível esperar que queira se comunicar. Talvez fosse o mais aconselhável, mas o trabalho espírita é um trabalho técnico. Ninguém ingressa numa reunião mediúnica por curiosidade. Foi chamado a conhecer alguma coisa e deve permanecer estudando sempre. Daí porque as evocações são bastante interessantes. Leiam no capítulo de número 25 do mesmo Livro dos Médiuns, o item que trata sobre as questões que dizem respeito às evocações. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Esta é uma informação que nós, talvez, do ponto de vista do conhecimento espiritualista, ainda não nos tenhamos dado conta.
Porque todos aqueles que dizem que os mortos aguardam inertes um determinado dia para serem analisados, ou são destinados a regiões previamente separadas na realidade espiritual, eles não nos falam acerca do reflexo que os nossos pensamentos têm mutuamente. E Kardec, então, recebe, a partir da pergunta, uma resposta que nos deve, então, fazer da atividade de pensar, de vibrar pelos que foram, uma atividade constante. O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra, como também sofrem se eventualmente esta reunião, este contato não é tão frequente como gostaríamos, ou como gostariam eles também. Portanto, então, nos lembremos com carinho dos nossos pais, daqueles que partiram, que zelam por nós. Tenhamos com eles o pensamento sempre presente. Ao invés das críticas que muitas vezes lhes endereçamos, aprendamos a entender as suas limitações e o que fizeram por nós em épocas de dificuldades muito maiores do que as que hoje vivemos, porque o mundo está se tornando cada vez mais complexo. Atesta o carinho que eles tinham para conosco. Nos precederam, voltaram, e temos um dever de gratidão para com eles. Nos mantenhamos sintonizados. Há um longo comentário de Kardec sobre o assunto, longo mesmo, profundo. E ele então nos chama à reflexão, porque se esta é uma dor, o Consolador prometido, o Espírito de verdade, efetivamente se fez presente ao nos trazer conforto sobre o assunto. Porque quando nós lamentamos a perda daqueles que se foram, é porque ainda não entendemos que nada se perde. Deixamos de ter o contato físico, mas o contato espiritual não desaparece jamais, porque somos, como eles são, espíritos. É só uma questão de sintonia. Eu me sintonizo com aqueles com os quais convivi e mantenho com eles um intercâmbio permanente, pedindo que me ajudem, que me orientem, não nas coisas do dia a dia, mas nas questões espirituais, que me levantem o ânimo no momento em que deixo de valorizar exatamente aquelas posturas que interessam ao espírito, que não deixe de arregaçar as mangas para trabalhar na minha própria melhoria. E eu tenho certeza que estes nossos amigos queridos não cessam de fazer por nós tais intervenções. Kardec, então, vai detalhando, nos encorajando, e diante do túmulo, nós, então, temos uma atitude de respeito, porque aqueles que nos precederam na volta, pelas razões que não nos cabe questionar, porque estão nos desígnios do projeto pessoal de cada um de nós, não estão irremediavelmente distanciados. Nós os podemos ter perto. Mas, volto a insistir,
para cuidar de questões que interessam ao espírito. Não dá para chamar para vir pagar a conta, para vir arrumar o número da loteria, para resolver o problema do seguro do carro e outras coisas que tomam a nossa atenção no dia a dia. Os interesses são outros. E por isso, muitas vezes, quando temos a chance de receber desses nossos companheiros mensagens ditadas numa reunião mediúnica, nos surpreendemos. Porque eles, embora guardem o interesse com o nosso bem-estar, mostram uma visão muito mais ampla. E já vi mesmo pessoas questionando: nossa, mas será que é o meu pai? Será que é a minha mãe? Por que é que ele não falou de tal coisa? Ora, os assuntos do nosso dia a dia pertencem ao dia a dia, não à realidade mais ampla. Assim, é normal que as comunicações sejam diversas, mas as há bastante próximas da realidade. E aí somos nós que nos preocupamos. Como é que ele, estando numa realidade mais ampla, ainda continua preocupado com coisas do dia a dia? É para parar e pensar. Decepção, ingratidão, afeição destruída. Quem de nós já não passou por isso? É uma causa, sim, de muita tristeza. Para o homem de coração, as decepções oriundas da gratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? São, dizem os espíritos, são. Agora vocês devem lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. Os ingratos, a ingratidão, é a filha do egoísmo. E o egoísta topará mais tarde, com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e tiveram por paga a ingratidão. E vocês sabem quem é que o Espírito aponta aqui? Jesus. Qual foi o nosso pagamento para o amor que ele nos veio testemunhar? A cruz. E a prova dessa ingratidão ainda é tão presente que determinadas denominações religiosas o ostentam à cruz pregado. A ingratidão ainda permanece. Imagina, é como se eu ficasse venerando alguém a quem eu amo pela forma como ele faleceu. Então ponho lá o carrinho, porque foi num acidente, né? E fico aqui o tempo todo com a lembrança, olha, imagina, uma cruz, um corpo nela estendido, e nós veneramos o sofrimento quando ele veio nos ensinar a amar. A paga foi essa. A ingratidão, diz quem responde a questão, é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. De uma maneira bastante clara, quando nós estudamos a vida, a lei de sociedade, vimos que nenhum de nós deve buscar viver isolado. Nós devemos procurar viver mesmo assim, fraternalmente. E nesta vida comum, a ingratidão, então, passa a ser uma quase que regra.
Não sei se porque nós queremos ser agradecidos, e aí talvez o comportamento equivocado seja o nosso, ou se por aqueles que transitam ao nosso lado ainda não têm maturidade suficiente e, portanto, agem no sentido de nos ferir, de nos magoar. O que podemos fazer? Deixar que sigam os seus caminhos. Fizeram as suas opções, têm as suas ideias, e nós seguimos o nosso. Guardamos a mágoa? Até certo ponto, sim, mas é depois necessário dela nos desfazermos, porque aquele que se magoa transita em regiões vibracionais muito complicadas. A gente então aceita. Diz um grande amigo meu, devemos abençoar e passar. Abençoe a atitude, o fato de ter conhecido, e siga adiante. Siga adiante, porque somente assim nós não nos desequilibraremos. As decepções oriundas da gratidão, está na 938, não serão de molde, de forma a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade. Fora um erro, respondem-nos os Espíritos, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Kardec, como vocês sabem, nunca se dá por rogado, né? Fala, tudo bem, mas isso não impede que se lhe ulcere o coração. Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Pode-se preferir a felicidade do egoísta, respondem os que ele interpela. Triste felicidade essa! Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam, e aqui está a grande verdade, não são dignos da sua amizade. E você se enganou a respeito deles. Assim sendo, por que lamentar se eles resolveram partir? Foram tarde. Esta é a conclusão que eu enuncio. Foram tarde. Porque o amigo sincero, aquele que efetivamente nos ama, há de nos compreender. Mas se não nos é possível fazer com que isto ocorra, sigamos em frente. Vamos adiante. Não há motivo para ficar aí com lamentações nem desequilíbrios. Decepções fazem parte. Eles terminam nos dando o seguinte conselho: lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso, será o meio de vos colocardes acima deles, sofrendo, aceitando, enxugando as lágrimas e seguindo. A vida é triunfante. Um novo bloco de questões nos fala de uniões antipáticas, e o posicionamento dos espíritos aqui é fantástico, né? Eu sei que ninguém começa uma união por antipatia, né? Imagina, é o benzinho, às vezes o único bem que o sujeito tem, né? Não tem mais nada, um ao outro apenas. Então, benzinho para cá, benzinho para lá. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio?
É uma grande pergunta. É uma daquelas que a gente podia parar aqui e refletir 3 dias. Porque muitas das nossas ditas infelicidades decorrem disso. Né? Mas não é possível, será que foi essa pessoa que eu escolhi, que hoje está aqui? A primeira resposta é, mas será que você fez a escolha com cuidado ou se empolgou? Porque às vezes a gente se empolga e depois que se empolga, lá foi a oportunidade. Já entrou. E quando entra, de cabeça, os espíritos dão um tratado sobre o assunto. É por isso que eu disse que essa resposta merecia, com a questão, 3 dias de conversa. Porque eles nos perguntam se o afeto é sincero, se brota do espírito. Porque há muitos afetos que começam em razão do físico. E em razão do físico vai desaparecer. Porque é fugaz, como o físico é fugaz. Na vida do espírito, as existências são como dias. Porque para o espírito imortal, as experiências encarnatórias são uma necessidade enquanto ele não evolui o suficiente para delas prescindir. E quando for evoluído o bastante para não precisar se reencarnar, talvez o faça com o propósito de amparar aqueles a quem efetivamente ama. E assim, assim a gente vai ter que abrir mão de várias coisas. Olha a resposta. Não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Como assim? Punição? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material? Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Que verdade é essa? Porque a hora que a gente começa a viver, descobre que o amor, que era uma promessa do sempre, a gente torce para que esse sempre chegue rápido. Rápido demais, né? Chegou sempre, acabou, segue em frente. Há 2 espécies, pois, de afeição. O curioso vem agora, na 940. Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Amaríssimos, muito amargos mesmo. Mas essa é uma das infelicidades de que sois as mais das vezes a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? Os espíritos eram divorcistas. Claríssimo isso desde o princípio. São as nossas leis criadas para manter situações assim. E eles ainda continuam. Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho, da ambição, mais do que a ventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. E aí eu sei o que vocês vão perguntar, porque Kardec também perguntou. Mas nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente?
e para ela é uma dura expiação. Mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiverem sido os causadores. Se ele já acreditar na realidade que passamos, descobrirá que o futuro é consolador e então vai em frente. Agora, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Preconceitos, por exemplo, que nós tínhamos em relação às pessoas separadas. Hoje, se a gente fizer uma estatística, vai ficar surpreso, porque as pessoas vão avançando e vão fazendo novas uniões. Evidentemente que felizes podemos ser sempre ao lado daqueles que escolhemos. E há casais em nosso rol de amigos que assim vivem e merecem toda a nossa admiração. Mas sabemos, e não podemos nos iludir, que a convivência não é fácil. E conviver, enfrentando dificuldades, mais difícil ainda. O que importa é conduzir os dias sempre pelas vias da mútua consolação, do mútuo conforto. Enxergar os pontos bons e aí poder avançar. Nenhuma relação sobrevive quando nós só enxergamos os pontos ruins e os criticamos em relação àquele que conosco convive. Não basta a casa inteira estar arrumada, mas há um sapato no meio do caminho. Quem foi que deixou isso? Se só são dois e não é seu? E o camarada enuncia, sabe? Quem foi que deixou essa toalha na cama? Bom, se não tiver o nome e não for a sua, fui eu. E por que você deixou? Porque esqueci. Você acha que alguém vai e faz de propósito? Se fizer, eduque. Mas o sujeito, então, quem deixou a torneira aberta? Bom, quem a abriu? Não tem outra resposta, tem? Não, mas aí, então, vem aquele... Você não sabe quanto custa a água? Claro que sei, todo dia todo mundo fala disso. E a luz, então, que está ficando fobia. Nós teremos problemas sérios com quedas, porque o pessoal está andando no escuro, né? Apaga tudo e vai tateando, um medo. E aí enche a casa de animais e tropeça num, e a culpa é do pobre do bichano, que também está ali, ele sabe se virar, mas o coitado que está ali, por quê? Porque vê a conta que chega e se apavora, e vai desligando. Foi a primeira vez que antes que terminássemos o horário de verão, e ele só vai se encerrar lá no ano que vem, os números demonstram a queda acentuada no consumo de energia. Fruto dos dias que estamos vivendo. Dias amargos? Nem tanto. São dias das nossas opções. São dias das nossas escolhas. Quem sabe não amadurecemos e aprendemos a escolher? Quem sabe não olharemos ideias ao invés de olhar indivíduos? Quem sabe? A doutrina espírita tem esse viés. Ela não passa a mão na cabeça, ela educa. Quem passa a mão na cabeça, deseduca. Pai que filho poupa e não educa, cria marginal, a respeito do qual amanhã verterá grandes lágrimas. Esta é uma missão difícil. A missão do Cristo para conosco, de nos educar, de nos consolar, no sentido de nos mandar aprender. É com esse conjunto de ideias, meus amigos, que nós vamos avançando. Vamos temperando a nossa jornada. Há um último bloco, com duas questões apenas, que envolve o temor da morte.
E falar de temor da morte aqui, eu acho que é brincadeira, né? Porque não há pessoa aqui dentro que tema a morte. Ou há? Que bom. Está vendo? Quem teme tem tanto medo que nem se mostra, né? Prefere não falar no assunto. Nós não temos amplificadores aí, mas cada vez que a gente fala aqui, o sujeito bate na madeirinha, né? Eu não sei por que esse tal de Richard fala nisso. Vem até aqui fazer uma palestra sobre a questão. Os discípulos dele, então, um atrás do outro, a mesma coisa. Que gente encanada, não fala nisso. Oh, mas é uma realidade. O espírita, como está em o céu e o inferno, não teme a morte. Não teme porque já foi informado sobre a vida. Mas para muitas pessoas o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Falta fundamento. Mas o que queres? Se procuram persuadi-las quando crianças de que há um inferno e um paraíso, e que é mais certo irem para o inferno do que... Quando as pessoas inventaram uma história de pecado, pequei contra Deus, e tem espírita que ainda fala nisso. Ai, eu estou em pecado. Que pecado o sujeito imaginar-se em pecado? Não há pecado, meus amigos. Há consciências que buscam melhorar-se. Não há infrações para as quais Deus não nos ofereça a sua misericórdia. Mas eu vou voltar no que eu estava falando agora há pouco. Misericórdia não é esquecimento. Misericórdia é reparação. Errou? Errei. Pois bem, arrependa-se. Já estou arrependido. Reflita, isto é, espie. Espie a oportunidade perdida. Espie a chance jogada fora. E agora? E agora que aqueles a quem eu amei não estão mais comigo? E agora aqueles a quem eu prejudiquei não convivem mais, o que fazer? Disponha-se a reparar. Retome a trajetória. Acolha-os como filhos, como companheiros de jornada. Devolva-lhes, em atenção e carinho, o mal que ontem você praticou. Mas será difícil, sim, mas necessário. E com isto, progrediremos, avançaremos. As existências múltiplas não representam a vida. A vida é abundante. As existências são pequenos períodos nos quais temos a chance de nos melhorarmos. Pedimos esta chance e ela nos é concedida. A vida é um presente e as existências, a oportunidade que os espíritos usufruem para poder avançar. Pessoas não haverá, que achem um tanto banais esses conselhos para ser feliz na terra, que neles vejam o que chamam lugares comuns, sediciosas verdades, e que digam que, afinal, o segredo para ser-se feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça. Há os que isso dizem, e em grande número, mas muitos se parecem com certos doentes, a quem o médico prescreve a dieta, desejariam curar-se sem remédios e continuam a apanhar indigestões. Temer a morte não é algo que os espíritas devamos disseminar. Devemos disseminar a crença na vida. A crença na vida. É por isso que, juntando as duas coisas, eu encerro muito entristecido com
uma notícia que ganhou os jornais da semana e para cujos espíritos peço de todos vocês as melhores vibrações. O casal que, tendo visto o filho desencarnar em consequência da ação de um animal, um escorpião, buscou o suicídio para estar junto do jovenzinho. Uma criança de pouco mais de 5 anos e seus pais no vigor dos dias. Como falta conhecimento às pessoas. E nós espíritas, que temos podido conhecer, temos para com elas 2 compromissos. O primeiro é o de viver aquilo em que professamos a nossa confiança. E o segundo é o de disseminar. Busquemos disseminar o conhecimento espírita. Façamos com que as pessoas entendam, porque nós abrimos aqui falando sobre a dor da separação e terminamos apontando as questões do temor da morte. Pois bem, para alguns, a dor da separação é tão intensa que faz com que nem temam a experiência da morte. Diante desses nossos irmãos, só nos resta o consolo da prece, das nossas mais profundas vibrações, para que o seu exemplo triste, doloroso, não se repita, e que outros tantos pais que tenham a experiência amarga de sepultar filhos, chorem, sim, porque verter lágrimas faz parte da nossa estrutura, mas que confiem, porque a vida, muito maior do que a existência, nos reunirá se as afinidades nos forem comuns. Que os bons espíritos permaneçam conosco.